Ô, Renata, essa pregação, essa campanha do medo que está se instalando começou a preocupar o entorno do ex-presidente Lula. Traz esse bastidor pra gente. Não, o sinal amarelo, de fato, foi esse o tom que me passaram hoje. Porque, gente, há um acompanhamento que já vinha sendo feito, né, do fato de que o QG bolsonarista está apostando nessa estratégia, mas a análise da pesquisa Quest. A gente falou há pouco, né, existe um dado na pesquisa divulgada hoje que mostra que, diante da pergunta, o que você tem mais medo? Há um percentual que está se aproximando dos eleitores que respondem: olha, tenho mais medo de um segundo mandato de Bolsonaro ou tenho mais medo do retorno do PT? Veja só, nessa pesquisa de hoje, 45% dizem que tem mais medo de uma continuidade de Bolsonaro no poder e 40% dizem que temem mais o retorno de Lula ao governo. Então, 5 pontos de diferença, mas essa diferença na última sondagem da Quest era de 10 pontos percentuais, com o medo de um segundo mandato de Bolsonaro à frente. E se a gente olhar a pesquisa Quest de junho, essa diferença era de 17 pontos percentuais, com o medo de uma continuidade do governo Jair Bolsonaro à frente. Ou seja, está crescendo o percentual dos que temem, dos que externam medo de uma volta do PT ao poder. E isso sim acendeu ali um sinal de alerta, um sinal amarelo na campanha do PT. Segundo, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, foi uma das pessoas com as quais eu conversei hoje, ele que é da rede, mas integra a campanha de Lula, o que ele me disse? Olha, isso indica pra gente que tem aí um crescimento daquele sentimento de antipetismo. Por quê, né? Perguntei a ele, o que vocês estão detectando? Aí ele responde, a indústria do Zap está acreditando isso, há uma avaliação na campanha de que essa disseminação de informações inverídicas aos moldes do que a gente viu em relação a um fechamento de igrejas, né, que nunca foi defendido pelo PT, que nunca foi praticado pelo PT, mas aos moldes disso eles entendem que está se intensificando e estão, inclusive, ali se organizando para dar mais agilidade a essa resposta, não só usando também as próprias redes, mas também em comunicações ao TSE. Agora, Dani, essa preocupação, ela tem muita razão de ser por parte de Lula e do QG petista, porque eu fui lá entender no QG bolsonarista, você já tinha trazido aqui alguns elementos sobre isso, sobre essa estratégia, e eu achei interessante a forma como me foi detalhado. Eles falam de forma muito clara, sim, essa é uma estratégia que a gente vai investir pesado, e já está agora na largada da campanha. Hoje mesmo, né, o presidente Jair Bolsonaro fez um post nesse sentido, né, falando da questão da corrupção, da ligação dos governos do PT com governos de esquerda. Os filhos do presidente estão postando também sobre o passado de Dilma Rousseff ali, ligação dela com a guerrilha, tudo isso está na pauta. E aí foram desenhados 4 eixos fundamentais que vão balizar essa estratégia, que é basicamente, gente, do lado de Bolsonaro, colocar na rua a campanha do medo da volta do PT. Eles falam sobre, sim, essa associação do PT, com governos que estão comandados por ditaduras, né, o caso de Cuba, exposição da situação econômica de países e governos apoiados também pelo PT, o caso da Argentina, a questão do resgate dos escândalos de corrupção e da crise econômica que o país viveu durante o governo do Dilma, e, por fim, a pauta de valores. E olha como ela se conecta em como eles enxergam a campanha do medo, né? Então, não é falar do que eles defendem apenas no campo do conservadorismo, é dizer para as pessoas que o PT está do outro lado. Então, tudo isso vai ser embalado nessa ofensiva que eles querem incrementar do lado de Bolsonaro, Dani.